De todos, nós estamos agora terminando lá hoje o nosso reencontro com Deus e toda vez que tem reencontro, sempre é sobrenatural, sempre é revigorante. O cansaço físico vem, mas o espiritual é elevado toda vez que a gente está naquele lugar, né? Na verdade, não é só naquele lugar. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus precisa estar conosco em todos os lugares. Mas quando a gente faz um reencontro, que reúne essa galera, a busca é mais intensiva, né? E a gente se sente mais revigorado. A presença de Deus é notória naquele lugar. E todos os encontros sempre acontece algo diferente, né? E esse não foi diferente. Algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Quem já passou no reencontro aí, levanta suas mãos. E agora quem não passou, levanta suas mãos. Então eu não vou dar spoiler para vocês. Mas quem já passou sabe o que aconteceu ontem à noite, né? As pessoas ficam sedentas, né? Mergulha de verdade, né? Quem não passou, não perca essa oportunidade, era para vocês estarem lá. Tem mais ou menos 250 pessoas, sem medo de errar. Mas poderia ter 300. Faltou vocês. Agora vamos aguardar mais um pouquinho aí, né? Uns 2, 3 meses aí para o próximo reencontro. Mas amém, vai chegar tudo no tempo de Deus, né? Agora eu vou pedir a vocês para vocês ficarem mais acordados, tá? Vocês dormiram bem à noite. Quem está com sono sou eu, quem está cansado sou eu, tá? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado por nos trazer à Sua casa nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado por nos levantar, Senhor, e permanecermos de pé por mais um dia. Obrigado pela Sua misericórdia nos alcançar. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe até a Sua casa, Senhor. Então coloca agora, Senhor, no coração de cada um, que o Seu Espírito possa estar ao lado de cada um agora. Na verdade, o Seu Espírito possa estar dentro de cada um agora, aquecendo os seus corações, trazendo a Sua palavra, entendimento, sabedoria a cada um, Senhor. Que o Senhor também esteja comigo, Senhor. Me use da maneira e do jeito que o Senhor quiser nesse lugar. Que não seja eu, mas seja o Seu Espírito falando através de mim. Que possa alcançar os corações. Aqueles que ainda não Te conhecem possam Te conhecer verdadeiramente nessa manhã e possam vir até aqui na frente nessa manhã e Te conhecer como o único, suficiente Salvador da sua vida. Amém? Bom dia mais uma vez, igreja. Que o Santo Espírito conduza essa manhã, nos dê entendimento e sabedoria, para que a palavra seja diluída verdadeiramente em espírito e em verdade. E aí, Castrinho? Ficar olhando vocês aqui na frente é difícil, né? É tão bom ficar aí, ó, escutando a ministração, né? Vamos lá, pessoal, vamos trazer a palavra do Senhor. Ó, você é livre, você pode dar glória a Deus a hora que você quiser. Na verdade, é preciso dar glória a Deus, é preciso glorificar o nome do Senhor. Não venham aqui esperando que o Senhor vai fazer um culto para vocês. Na verdade, nós viemos aqui entregar um culto ao Senhor. E para entregar um culto ao Senhor, precisa ser verdadeiro. Precisa ser espontâneo, precisa ser com verdade, né? Genuíno. Então, porque se a gente sai de casa, no nosso conforto, e chega aqui e continua, você não está adorando ao Senhor. Você precisa, se você saiu de casa e não adora ao Senhor, verdadeiramente quando chega aqui, você só perde tempo. Precisamos buscar todos os dias, a todos os momentos, a presença do Senhor, e esse é um ambiente propício para isso, onde nós estamos em comunhão, nós estamos juntos, buscando esse Deus maravilhoso que nos entregou mais uma manhã um fôlego de vida. Você sabe como é grato, como é gratificante, como é importante você respirar? Às vezes a gente não dá valor nessas coisas, né? Nós só damos valor quando Ele tira esse fôlego de vida. ou quando ele começa a acessar esse fôlego de vida, né?
quando chega alguma enfermidade na nossa vida, aí a gente busca o Senhor com tanta vontade. Por que a gente não faz isso antes, né? Por que a gente não se santifica antes? E toda vez que a gente precisa estar em um funeral ministrando, ou trazendo uma palavra de conforto a um familiar, parece que, na verdade, é a verdade, né? Como diz o livro de Eclesiastes, que é melhor estar no funeral do que numa festa. Ali é o momento que você reflete e vê a importância do dom da vida que Ele nos entregou. Ali é o local que você para e eu preciso melhorar, eu preciso buscar mais ao Senhor. Não espere chegar a esse momento dele tirar o fôlego de vida para você buscar Ele, que aí vai ser tarde demais. A gente vê as pessoas em plantos chorando, é normal, né, de você estar sentindo a dor do ente querido que foi-se embora, mas aquelas pessoas precisam entender que não é esperar esse momento chegar, é buscar intensamente ao Senhor todos os dias. Então fica a deixa para vocês aí, busque incansavelmente ao Senhor. Não faça diferente nessa manhã, amém? Amém, igreja? É o Rússio que está aí? Glória a Deus, Rússio. Vamos lá, abra a Bíblia de vocês, por favor. Daniel, capítulo 5, versículo 1, do 1 ao 6. Bom dia, Marcos Diniz. Está com sono não, né? Se der sono, levantem, gente. Vai lá para trás. Vocês vão ser o meu parâmetro aí. Quero ver como é que está o femômetro de vocês nessa manhã. Tia Irene está avivada. Quantos anos, Tia Irene? Quantos anos? 74 anos. Os pais do Leozinho estão aqui nessa manhã ou não? Acho que não, né? Amém? Todos encontraram aí? Vamos lá. Daniel capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz: muitos anos depois, o rei Nabucodonosor deu um grande banquete a 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar, desculpa que eu acho que eu falei Nabucodonosor, né? Oh, Jesus. Muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Eu li errado, vocês não me corrigiram, né? Então vocês estão dormindo mais do que eu. Acorda, igreja. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro, prata que seu antecessor, agora sim, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Ele nos É isso mesmo? Versículo 3. Então trouxeram as taças de ouro do templo e a casa de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres e suas esposas com concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam vinho, louvavam os seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E de repente viram o dedo de uma mão humana escreveram no reboco da parede do palácio real. Perto do candelabro, o próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. E o seu rosto ficou pálido de medo, seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Perdoem que a voz também não está muito boa, tá? Nós
no versículo 1 nós entendemos já que, muitos anos depois, o rei Belsazar deu seu grande banquete a 1000 dos seus nobres e bebeu vinho com eles. Nós tiramos o entendimento do início dessa palavra, que temos um rei que tem um poder, uma autoridade muito grande na mão dele. O seu antecessor, Nabucodonosor, o Senhor já tinha entregue a ele a cidade de Jerusalém, e temos entendimento que é um rei que tem um poder muito grande nas suas mãos. Ele poderia ter o que ele quisesse, ele poderia fazer o que ele quisesse. A quantidade de pessoas que estavam para servir a ele é grande demais, para tu ver que ele dá um banquete com 1000 dos seus servos ali, chamando suas esposas, concubinas. É grandioso o tamanho desse banquete. Então a gente vê o poderio que ele tinha de bens materiais, de autoridade sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas. O seu antecessor, o Senhor já tinha entregue a cidade. Por que o Senhor entregou a cidade a Nabucodonosor? Porque o povo começou a idolatrar, começou a adorar outros deuses, e o Senhor achou por bem tirar e trazer essa punição ao seu povo. Mesmo tendo um profeta, Jeremias, clamando e pedindo ao povo que adorasse o Senhor, pedindo ao povo que parasse de idolatrar aquelas imagens, mas o povo descansou e parou de buscar ao Senhor, e o Senhor pesou a sua mão sobre aquele povo, entregou Nabucodonosor, e aqui está o teu antecessor, Belsazar, começa a cometer os mesmos erros. Ele precisava fazer isso, gente. Um rei que tinha tantas coisas nas suas mãos, ele podia fazer o que ele quisesse. Para que ele precisaria trazer as taças? E nós temos o entendimento que aquelas taças, aqueles utensílios, e começa a utilizar coisas santas em lugares profanos. E o nosso título de hoje, nosso tema de hoje, é exatamente isso: santo ou profano. Não sei se o Russo conseguiu o tempo. Oh, glória! Esse é o melhor que nós temos. O melhor russo da Hellbot. Não precisava esse rei fazer isso. Com tanto poder que ele tinha nas suas mãos. Nós trazemos hoje a palavra do Senhor para os nossos dias e vemos pessoas que têm tanto entendimento. O Senhor dá o dom de entendimento às pessoas. Algumas pessoas conseguem pegar a Bíblia e ler ela, e na primeira leitura ele consegue ter o entendimento daquele texto, um discernimento tão rápido, porque o Senhor entregou esse dom a ele. Mas ele prefere pegar esse dom, nós preferimos pegar esse dom que o Senhor nos entregou, nos deu essa sabedoria, talvez melhor do que outras pessoas, e em vez de levar essa palavra, esse dom a outras pessoas, a gente tenta ficar por cima de algumas pessoas e tentar nos engrandecer, porque temos o dom da palavra. Tentamos nos engrandecer com coisas que o Senhor nos entregou. Quanto ao contrário, era para levarmos essa palavra, esse conhecimento para outras pessoas que não têm tanto conhecimento assim. E aí o Senhor, Ele não gosta dessas coisas. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é misericordioso, mas quando Ele observa que as pessoas estão usando a sua palavra, o entendimento que Ele entregou para Ele, para outras pessoas, Ele tira. Ele, com as suas próprias mãos, conforme o texto diz que ele escreveu, com as suas próprias mãos, o próprio Deus escreveu na parede para o rei. O rei tinha tanto poder, tanta autoridade, mas ele não tinha um conhecimento, ele não tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele não sabia discernir o que é santo e o que é profano. Ele não tinha esse entendimento de que as coisas santas não podem se misturar com o profano. Pessoas santas não podem estar em locais que não é santo.
todos nós temos o conhecimento e sabemos a importância daquelas taças. Eram taças consagradas ao Senhor, que não era para ser utilizado dessas formas. E quantos de nós levamos a palavra do Senhor e não conseguimos discernir se estamos nos engrandecendo ou engrandecendo ao Senhor? A palavra de Deus diz que Ele cresça e eu diminua. Então não tem por que eu levar a palavra do Senhor, tenha um conhecimento tão grande da palavra e tentar me engrandecer sobre outras pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, diz que a palavra mata. Vamos ler? Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas o espírito da lei escrita termina em morte, mas é o espírito da vida e o espírito da vida. Não use a palavra do Senhor, o conhecimento que Ele te entregou, para se sobressair sobre outras pessoas, para se engrandecer, achar que eu ou você é melhor do que alguém, podemos e sabemos melhor que outras pessoas, porque na verdade, quando você começa a se engrandecer do Senhor, se você colocar um espelho na sua frente, você vai ver, na verdade não precisa nem um espelho, né? Você que tem o dom da palavra e o conhecimento, mas não usa ela para o local apropriado, as próprias pessoas vão ver que você é tão bom com a palavra, tem o dom de trazer a palavra e um conhecimento tão fácil, mas as pessoas não conseguem ver isso em você, na prática. Como é que as pessoas estão nos vendo no nosso bairro, na nossa casa? Como é que nossos familiares estão nos vendo? Ele é tão bom, ele é tão sábio, ele tem conhecimento da palavra, ele fala tão bem, mas as práticas deles não condiz do que sai dos seus lábios. E aí o Senhor pesa a mão sobre essa pessoa. Que nós possamos não nos engrandecer com a palavra do Senhor, deixa que Ele cresça e só possamos nos diminuir. Somos servos de Deus. Aquele pessoal está passando lá no reencontro e estão aprendendo muito o que é ser servo, né? Lá eles estão entendendo o que é deixar o Senhor, engrandecer ao Senhor e diminuir. E hoje vão aprender mais. Vão ou não vão? Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Versículo 3. Daniel, tá, ó, filho? Daniel 5:3. Então trouxeram as traças de ouro do templo à casa de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres e suas esposas e concubinas beberam nela. Enquanto tomavam vinho e louvavam seus ídolos, feitos de ouro, prata, bronze, ferro e madeira e pedra, de repente, viram dedos da mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido de medo, seus joelhos batiam um contra o outro e as pernas vacilaram. Não sei se vocês conseguem observar o texto, a grandiosidade e o temor que esse rei ficou quando ele viu a própria mão do Senhor escrevendo na parede ali. Quem aqui já teve alguma experiência sobre algo acontecendo na sua vida que você ficou muito assustado? Alguém já teve uma experiência assim? Eu fico imaginando o temor, na verdade temor não, o medo, né? Que temor quem tem somos nós, cristãos do Senhor. Ele não tinha temor porque ele não conhecia o Senhor. Quem já teve essa experiência de estar no seu quarto, você dormindo lá e de repente você acordar e ter um pressentimento que tinha alguém te olhando ali? Já teve isso, alguém? E aí, como é que você acordou?
assustado? Com medo? Eu já tive esse pressentimento de estar dormindo assim, de repente acordar e... Cara, parece que tem alguém me olhando aqui, cara. E aí tu consegue dormir depois? Tu começa a orar, começa a buscar o Senhor. Misericórdia, Senhor, o que é isso que está acontecendo? E quando você dorme, parece que tem alguém te chamando. Você acorda assustado, alguém me chamou. Aí tu fica olhando, está tudo escuro no quarto, só tem você e tua esposa do teu lado aí. Aí depois você consegue dormir? Sim ou não? Imagine o temor o medo que esse rei teve. Você consegue imaginar ver a mão do Senhor escrevendo nas paredes da sua casa lá? O problema não é ver a mão do Senhor, o problema é ter o discernimento do que Ele está escrevendo para você, né? E aqui nós entendemos que o Belsazar, ele era antecessor do rei Nabucodonosor. Era para ele ter um temor ao Senhor, era ou não era? Mas tudo indica que ele não habitava no mesmo lugar que Daniel habitava. Dava a entender que ele, parecia que ele, na verdade não é ele, né? O Daniel é que não convivia nos locais que eles viviam, porque Daniel era santo. E o rei, com tanto convívio no palácio, ele diz aqui, a palavra diz que ele era filho, né? Mas acredito que filho é uma expressão, como diz aqui, Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de quem? Na leitura, gente, a palavra do Senhor. Quem era o pai de Jesus? Melhor aí, quem é o pai de Jesus? Vocês parecem que estão com alguma coisa na garganta, gente. Quem era o pai de Jesus? Agora sim, vocês estão com algum problema aí? Jesus é filho de Deus, mas ele veio em forma humana, e quem era o pai dele? José. E aqui a palavra diz que Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, na verdade ele deveria ser neto, um parentesco lá mais próximo lá. Eu não sei se ele tinha esse convívio ou não, né? Porque tudo que Nabucodonosor passou ali. Nós vamos ler também esse pedaço aqui, vamos trazer um pouquinho sobre isso. E aquele rei, ele misturou coisas santas em locais profanos. Ele não teve entendimento e a sabedoria que Daniel tem de saber separar que as coisas santas não podem estar em qualquer lugar. Eu sou santo, você é santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E como é que o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós possamos estar em locais que não condiz? Como é que o Espírito Santo está habitando dentro de mim e eu estou usando os meus lábios para falar coisas que não condiz como cristão? O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de vocês, e em vez de vocês usarem esse dom para alcançar vidas, vocês acabam abrindo a sua boca e amaldiçoando pessoas. Nós precisamos entender que nós somos santos, o Espírito Santo habita dentro de nós, e nós precisamos santificar outras pessoas. Nós precisamos entender que acabou o tempo de estarmos em qualquer lugar. Acabou o tempo de estar falando coisas. Acabou o tempo de estarmos nos distraindo com coisas que não agradam ao Senhor. Nós já temos o conhecimento, já sabemos os mandamentos. Precisamos ter temor ao Senhor, temor a essas coisas. Como que o Espírito Santo está dentro de nós e ao mesmo tempo nós estamos abrindo a rede social e vendo, observando e ouvindo áudios que não condiz, participando de rodas que não condiz mais a gente, piadas que não condiz mais a gente.
Isso é perca de tempo. Em vez de estar levando a palavra àqueles que ainda não conhecem, santificando outras pessoas, está trazendo a palavra do Senhor, jogando no lixo, na verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa renovar cada dia mais no nosso interior o temor ao Senhor. Que o Espírito Santo possa trazer todo dia sobre a nossa vida o entendimento, a sabedoria, todos os seus dons sobre a nossa vida. Que nós precisamos entender que não podemos habitar mais em ambientes que não são santos. Ambiente profano não pertence mais a gente. O dia e a hora que a gente precisar ir a esses lugares é porque é levar a palavra do Senhor e converter aqueles que ainda não conhecem o Senhor. No dia que você precisar entrar numa roda de escarnecedores, que aquela conversa que esteja ali seja mudada e trocada. Não que você entre naquela roda e seja contaminado pelas conversas. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, habita dentro de você, você precisa chegar a nesse local e o ambiente precisa mudar. Quem precisa trazer a palavra e precisa mudar a trajetória da conversa, do local, da maneira que está sendo conduzida ali, somos nós. O cristão, ele precisa se impor. Chegou num lugar que as pessoas já não conhecem o Senhor ainda, eles precisam ver em você o Espírito Santo e precisam entender que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está ali para trazer a palavra do Senhor. Mas isso não é só trazer a palavra, eles precisam ver em você, nas suas práticas e nas suas atitudes. Talvez você não precisa nem abrir a sua boca quando você chega num lugar desse. As suas práticas, o seu posicionamento ali, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão voltar para Jesus, as pessoas vão reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador, só mesmo pela sua postura que você está naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Cadê o glória a Deus da igreja? É muito difícil pedir a igreja para dar um glória a Deus ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. É muito ruim quando o levita está aqui, eu estava ali, eu estava observando, o levita tentando fazer com que a igreja busque ao Senhor nos louvores. Isso tem que partir da gente. Não precisa um pastor, um levita, um líder estar aqui em cima para incentivar e falar para que vocês precisam santificar o nome de Deus. É muito ruim quando tem alguém ministrando aqui, o líder ou o pastor que estiver ministrando, ou um de vocês que um dia estiver aqui e tiver que pedir as vidas para que venha aqui na frente reconhecer ao Senhor. É ruim ficar fazendo esse apelo o tempo todo. Eu sei que existe uma corrente, talvez prendendo os seus pés, a mente dessas pessoas que ainda não conhecem Ele. Mas se Ele entrou aqui, existe um intercessor com as suas mãos estendidas, existe um homem santo do lado dele, isso que está em você tem que passar para Ele. E as correntes precisam ser quebradas a partir daquele momento que senta do seu lado. Quando sentar um visitante do seu lado, você já começa a falar a palavra de Deus para ele. Permita que ele sinta a presença de Deus de você, porque aí fica muito mais fácil o Espírito Santo. Não deixe essa obra somente para o Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo, ele convence. Ele é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina, mas se Ele nos usa, se Ele está dentro de nós, por que não fazemos a nossa parte? Por que as pessoas não se convertem quando nós estamos junto com eles? Glória. Versículo 10. A rainha mãe soube o que estava acontecendo ao rei e aos seus nobres, e foi depressa à sala do banquete.
Disse ela a Beltesazar: que o rei viva para sempre, não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o Espírito Santo de Deus, dos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento, sabedoria com os deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhas da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e cheio de conhecimento e entendimento, e é capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel, e ele dirá o significado das Escrituras. A rainha, ela rasga elogios aqui ao Daniel. Acredito que ela teve um momento junto com Daniel naquele palácio. E ela viu o grande homem de Deus que Daniel era. Em todos os momentos, não teve uma dificuldade na vida de Daniel que ele fraquejou, que ele deixou de buscar ao Senhor. E ele tinha esse entendimento, que onde ele estivesse, o Senhor estaria com ele. Poderia ter a pior tribulação passando na vida de Daniel, mas ele era um grande homem de Deus e nada deixava ele abatido. Ele buscava incansavelmente ao Senhor. E aí você vê que a rainha diz coisas tremendas sobre ele. Ele tem uma inteligência extraordinária, cheio do conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver problemas difíceis. Será que o Senhor tem dado esses dons para todos nós? Será que nós somos capazes de resolver problemas difíceis? Na verdade, qualquer problema. O Senhor nos entregou pessoas para nós cuidarmos e nos capacitou para resolver problemas também. Agora, será que nós estamos buscando ao Senhor, estamos nos santificando cada vez mais para que Ele possa nos capacitar todos os dias? Para que Ele deposite em nós esse conhecimento, essa sabedoria que o Daniel tinha? E a rainha rasga elogios e fala coisas tremendas de Daniel, porque viu e viveu coisas sobrenaturais e via a grandeza que Deus usava esse homem, né? E aí, como eu falei no início, eu acredito que Beltesazar não tinha o conhecimento de quem era Daniel, porque ele estava no mesmo palácio, vamos botar filho ou neto de Nabucodonosor, estava no mesmo palácio, mas vamos entender que ele estava usufruindo da riqueza do seu neto, do seu pai ou do seu avô, e não via as proezas, as grandezas que o Senhor fazia através da vida do Daniel. Porque se ele estava no mesmo palácio, nós sabemos e conhecemos a palavra e sabemos a quantidade de coisas que Daniel fez naquele lugar, não precisava a rainha ir lá e chamar a ele e falar: no seu reino, no seu reinado, tem um homem que tem uma sabedoria extraordinária. No seu reinado tem um homem que ele é capaz de discernir coisas, ele é capaz de explicar enigmas que nenhum mago conseguiria. Na verdade, era Deus usando a vida de Daniel naquele lugar. E o rei não conhecia, não tinha conhecimento. Na verdade, como ele deveria estar usufruindo da riqueza do seu pai, e não via, mas era o Daniel, na verdade, que não habitava em lugares impuros. Então não tinha como ele conhecer. Os locais que o Beltesazar frequentava não eram o mesmo que Daniel frequentava. Por isso que eu falo, a gente precisa se santificar e purificar. E quem é santo não pode estar em locais impuros. Daniel se santificava, ele buscava, ele jejuava. Quando o rei Nabucodonosor tomou toda a cidade, chegando naquela cidade, existiam iguarias, existiam comidas que o rei ofereceu a Daniel, e ele preferiu fazer o quê?
separar. Ele queria se santificar, ele precisava se santificar. Ele jejuou, ele buscou ao Senhor, e o Senhor, através dessa busca dele, fez coisas sobrenaturais sobre a vida dele, tirou ele de cada cilada, de cada armadilha que o próprio rei colocava. E aí nós temos entendimento que quando nós somos santos, quando nós somos separados, e o Senhor não esquece, parece que está abandonado, mas não está. Daniel estava ali no palácio ainda, não estava? Já tinha passado o reinado do rei Nabucodonosor, entrou um outro reinado. E aí Daniel falou assim: eis-me aqui, Senhor. O Senhor não está precisando de mim agora? Eu vou ficar um pouquinho ali no meu cantinho, mas na hora que o Senhor precisar, pode me chamar novamente. Daniel é esquecido, né? Esse período aqui o Daniel já estava com uns 70 ou 80 anos aí, estava quietinho no canto dele, já tinha feito coisas maravilhosas. Até o próprio rei Nabucodonosor se rendeu aos pés do Senhor através da vida do Daniel. Mas ele não se misturava, ele não ficava em locais profanos. Esse reinado não pertence ao Senhor, então eu não tenho que ficar aqui. Que ele cresça ou diminua, eu vou para o meu cantinho e vou esperar o Senhor me chamar novamente. E Deus não esquece, o Senhor não esquece dos seus. A hora que ele precisou, está Daniel novamente aqui. E aí o Senhor traz à mente, a memória de uma rainha, leva esse conhecimento ao rei lá, já que ele não conhece, fala para ele que existe um homem santo, fala para ele que existe um homem puro, fala para ele que existe um homem que se separou. Esse homem, o Espírito Santo habita realmente nele, e ele é capaz de fazer coisas que vocês nem imaginam. Ah, mas era o Daniel, não é Daniel, somos nós. Se nos separarmos, nos santificarmos e buscarmos incansavelmente ao Senhor, Ele é capaz de fazer coisas sobre a nossa vida, para que o nome dEle seja engrandecido, através da nossa vida, possamos salvar outras vidas e levar a palavra do Senhor a outras vidas. Amém? Por meu antecessor, o rei Nabucodonosor, aqui confirma que ele não conhecia Daniel. Poderia estar até no mesmo palácio, mas o local que ele convivia, Daniel não convivia. Daniel não estava. Soube que o Espírito dos deuses está em você, que é cheio da percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler a palavra na parede e me dizer o que significavam. Me perdoa. Meus sábios encantadores tentavam ler a palavra na parede e me dizer o que significavam, mas não conseguiram. Soube que você era capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir as palavras e disser o significado, será vestido com um manto vermelho. Em seu pescoço será colocado a corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância do meu reino. O mundo sempre vai tentar oferecer coisas para nós. O rei tenta comprar Daniel aí oferecendo corrente, oferecendo ouro, oferecendo um manto, e oferecendo autoridade e poder no próprio reinado dele. E aí olha o que Daniel diz aqui, versículo 17. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue às outras pessoas, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Você acha que o rei e as pessoas que estavam ao seu lado ali, auxiliando, não sabia o que a palavra que o Senhor, nós vamos ler ainda, a palavra que o Senhor estava escrevendo naquela parede? Eles poderiam saber o significado, mas eles não tinham entendimento. O que o Espírito Santo estava falando sobre eles? Essa palavra significa isso. Mas o que ele quer dizer com isso? E aí existem coisas que o Senhor entrega somente para aqueles que são santos. Tem coisas que o Senhor entrega àqueles que
que buscam intensamente a palavra do Senhor. Não tem como o Senhor depositar algo novo a pessoas que não buscam Ele. Não tem como o Espírito Santo habitar em locais impuros. E aí como você vai ter essa sabedoria, esse discernimento se você não busca? Versículo 18. Ó Rei, Deus Altíssimo, ó Rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações, línguas estremeciam de medo diante dele. Matava a quem ele queria matar e poupava a quem ele queria poupar. Honrava a quem queria honrar e humilhava a quem queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como de um animal. Ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem Ele quer governar sobre eles. Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Temos o conhecimento da palavra do Senhor, buscamos e entendemos, e mesmo assim queremos fazer da nossa forma e do nosso jeito. Não nos humilhamos e não deixamos que Ele fale através de nós o que Ele quer e que Ele precisa de nós. Versículo 22. Desafiou o Senhor... 23, exatamente. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. Ó Rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam os deuses de prata, ouro, bronze, prata, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá o fôlego da vida e controla o seu destino. Por isso Deus enviou a mão e escreveu a mensagem. Deus não esquece de ninguém, Deus não esquece dos seus. Ele foi lá e buscou Daniel para trazer um entendimento do que o Senhor estava escrevendo naquelas paredes. E quantos de nós conhecemos o Deus Altíssimo? Quantos de nós conhecemos o Deus Altíssimo e continuamos praticando atos profanos, continuamos habitando em locais que não é para ser habitados mais? Nós temos aqui uma igreja que todos são ministrados pelo mesmo pastor, todos têm o mesmo conhecimento, a mesma palavra que sai daqui é dita para todos. E por que algumas pessoas não conseguem mudar? A mesma palavra que é ministrada aqui, todos têm o mesmo conhecimento. É ministrada para todos, mas o comportamento não muda. Todos nós já conhecemos a verdade, mas parece que não deixa a verdade habitar dentro de nós. Eu vejo tantas pessoas que já estão aqui na igreja há tanto tempo, pessoas que já estão na igreja há 5, 6 anos, e a gente não consegue ver uma mudança na vida dessa pessoa. Onde está o problema, gente? Se é o mesmo pastor, é a mesma igreja, é o mesmo altar, é a mesma palavra que sai daqui para todos, por que uns entendem e outros não entendem? Ah, pastor, o Espírito Santo não pegou ainda essa pessoa. Pegou sim, falta um pouco mais de caráter, um pouco mais de atitude dessa própria pessoa a se dispor a essa mudança.
permitir que o Espírito Santo habite dentro dela e traga novo sobre a vida dela. Se é o mesmo pastor, se é a mesma igreja, por que uns decolam e outros permanecem no mesmo lugar? Esse reencontro agora, o pastor Isaac estava ministrando e ele fez uma pergunta simples lá sobre a quantidade de pessoas que estavam ali. Quem tem 5 anos de Rehobote? Pergunta simples, né? E aí eu observei que uma ou duas pessoas levantou a mão. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, como que é isso? 5 anos de Rehobote e o cara está passando no reencontro agora? Onde estava essa vida? Onde estava esse discípulo? Dá a entender que ele ou não estava na igreja, ou estava de enfeite. Ao invés de estar dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor e buscando, poderia estar na cantina. Ou lá atrás, conversando com outros, fazendo outros assuntos que não condizem ao Senhor. Como que uma pessoa com 5 anos de igreja não está passando pela primeira vez no reencontro? Eu procurei entender isso. Mesmo pastor, mesma igreja, mesma palavra, mesmo ensinamento, mesmo discipulado. E o que não falta nessa igreja é discipulado. O que falta nessa igreja é entendimento. Todo culto é um discipulado, todo culto é um estudo. Aí pergunta, 4 anos, quem está na igreja? Aumentou a quantidade. 4 anos. O que é para entender ali? Uma pessoa que está com 1 ano na igreja, meses, precisa estar ali. Porque já era para ele ter passado no encontro, e era para estar no reencontro. Mas uma pessoa que tem 5 anos de igreja, e se vocês mesmos observarem, vocês vão ver, né, algumas figuras aí que são pré-históricos de Rehobote, mas até hoje não movimentou seu pé para fazer nada. Até hoje continua sentado, ouvindo a palavra, ouvindo não, que se ele tivesse ouvindo a palavra tinha entrado. Ele estava com o pensamento em outro lugar, mas no Senhor não estava. Eu mesmo observo pessoas, gente, por que essa pessoa não decola? Eu não tinha oportunidade. Que oportunidade, gente? Oportunidade é todo dia, você trazer a palavra de Deus para cada um. Eu vou esperar eu me tornar um líder de célula, e aí depois eu vou ministrar sobre outras pessoas. Não, você é líder também, você é responsável por vidas. A partir do momento que você já tem um conhecimento da palavra, você não é mais leigo nisso. E se você tem um conhecimento e não leva, você vai ser cobrado. As mãos do Senhor vai começar a escrever no seu reboco lá. E aí quando a mão do Senhor pesa, aí é difícil. Está escrevendo aí, Tiago? Cuidado. E aí, se você olhar, você vai ver uma pessoa que está há tanto tempo na igreja, mas nada mudou. Gente, é perca de tempo. Você não alcançou vida nenhuma, você não mudou nem a sua própria vida. Você está vindo para sentar e depois vai embora. É um protocolo, vou cumprir o meu protocolo. Hoje mesmo, quem gostaria de estar em casa dormindo um pouquinho mais? Levanta sua mão assim. Quem tá... Gente, seja sincero. Todos gostariam de estar em casa agora dormindo, mas a palavra do Senhor já está dentro de você e você já tem esse conhecimento que você precisa buscar o Senhor todos os dias, que Ele é o nosso Deus, Ele é quem dá o fôlego de vida, Ele é quem nos coloca esse ar em nossos pulmões. Precisamos ter esse entendimento. Metanoia, mudou, minha mente mudou, eu sei que eu preciso buscar ao Senhor. Eu tenho o entendimento que se Ele não habitar em mim, outros deuses vão habitar. Eu não posso ficar em cima do muro. Ou eu sirvo ao Senhor e sirvo em espírito e verdade, ou eu sirvo a outros deuses. Na verdade, você não precisa nem servir. Se você não serve ao Senhor, automaticamente
você é servo de Satanás. E aí como é que a gente vê essas pessoas aí assim? Onde estão essas pessoas? Estavam perdidas. Aí quando ele perguntou quantas pessoas estão há meses na Rehobote, realmente a maioria levantou, mas existiam algumas pessoas ainda perdidas. Para ser sincero, às vezes o Caixa já deve ter presenciado isso lá no futebol dos jovens lá. Um dos futebols, eu fui lá embaixo assistir, e aí eu vi um rapaz lá, eu falei, cara, tá tanto tempo na igreja, só vê o cara de vez em quando, então, parece uma lanterna, toda hora apaga e some, apaga e aparece, apaga e aparece, mas quando teve futebol ele foi. Então quer dizer, ele busca as coisas que interessam a ele. Aquilo que vai satisfazer o meu corpo, eu vou buscar, mas aquilo que vai satisfazer ao Senhor, eu deixo de lado. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele era um que falou assim, eu vou passar no reencontro. Eu falei, não acredito. Cara, tu tá na igreja antes de eu entrar. Tu era lá da Rehobotinha. Você vai passar no reencontro ainda? Pelo amor de Deus, perdendo tempo. Essa pessoa tem condições de santificar alguém? Essa pessoa ganhou alguma vida? Não tem como. O que é santo santifica. O que é do mundo alimenta Satanás. Amém, igreja? Opa, fecha a porta aí. Não cabe mais a nós estarmos em locais profanos, não cabe a nós estarmos em festinhas do mundo, não cabe a nós estar ouvindo música secular. Já passou esse tempo. Já passou esse tempo, há muito tempo. Versículo 25. Esta é a mensagem que foi escrita. Acho que eu vou deixar vocês lerem isso aí para vocês acordarem, né? Vocês podem ler comigo? Na verdade, a igreja pode ler no versículo 5, capítulo 5, 25. 1, 2, 3. Opa, mais uma vez. 1, 2, 3. Já fomos ministrado aqui com o pastor Alexandre sobre essa passagem. Quem lembra? E pouquinha gente. Então significa que a igreja está entrando mais gente, né? A mensagem já foi falada há um tempo. Meme, tekel, passim. Versículo 26. Este é o significado da palavra. Meme. Deus contou os seus dias e o seu reinado e determinou seu fim. Imagina o Senhor falando isso. Misericórdia, né? Espero que nunca aconteça isso entre nós. Este é o significado da palavra meme. Deus contou seus dias e o seu reinado determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Como é difícil, né? Ouvir e ler essa palavra. Você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Você foi pesado e foi considerado insuficiente. Aquilo tudo que você aprendeu, aquilo tudo que saiu do altar e você não adquiriu e não passou isso para o próximo, você foi pesado e foi considerado insuficiente. Assim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia,
foi morto. E Dario, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Deus não esquece dos seus. Não é a primeira vez que Daniel é honrado, não é a primeira vez que Daniel é colocado em local de destaque. Mas ele não se engrandeceu, ele estava lá esperando o Senhor usar ele novamente. Ele estava quietinho no canto dele lá. A hora que você precisar, Senhor, eis-me aqui. Mas Deus não se esquece, novamente Deus levanta e honra Daniel, usando a vida de um rei, colocando ele como o terceiro em autoridade do seu reinado. E o rei não conhecia ele, não sabia o poder e a autoridade que Daniel tinha e como Deus usava ele. Nós precisamos entender, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que nós lançamos nessa terra, um dia nós vamos colher. O que nós temos feito, o que nós estamos feito, as vidas que nós estamos alcançando, quais estão sendo feitas as nossas atitudes, o que as pessoas acham de nós, como as pessoas estão nos vendo. Uma pessoa santa, uma pessoa pura, ou simplesmente um sepulcro caiado, lindo, bonitão, conhecedor da palavra, mas o seu interior não tem nada que presta. Amém, igreja? Vamos mudar aqui lá pro... Nós já estamos encerrando, tá? Tá bom, Tirene? Amém. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20, tá, Rússio? Um reinado tão grandioso, um rei que tinha poder e autoridade sobre um povo grandioso, muita gente estava na mão daquele reino, mas o Senhor não achou nada que agradasse ao Senhor sobre aquele reinado. E aí, quando o Senhor não se agrada daquilo que nós estamos fazendo, Ele não coloca numa balança, Ele nos mede. E aí Ele vai nos dizer se você está capacitado ou não, se você foi considerado um homem capaz, ou se Ele precisa tirar essa autoridade que Ele depositou sobre nós. E aí você observa que na mesma hora o rei morre e o outro reinado entra e assume todo o poder sobre aquele povo. Busque incansavelmente o reino de Deus, permita que Ele faça algo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Não brinque com o Evangelho, não venha à igreja somente por cumprir um protocolo, não venha à igreja somente porque se eu não vier o meu líder não vai participar de uma foto. Eu vejo muita gente tirando foto para mostrar o líder que estava na igreja, mas ele só está aqui de enfeite. Busquem o reino de Deus incansavelmente, não brinque com o reino de Deus, porque na hora que a balança pesar, aí não tem mais jeito. Na hora que a balança pesar, não tem mais jeito. E ninguém escapa da mão do Senhor. Você pode dar um jeitinho, nós podemos dar um jeitinho, podemos nos esconder dos humanos, podemos, dele não, né, Tirene?
Podemos enganar uns aos outros. Podemos ter uma capa muito bonita. Mas o Senhor nos conhece. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que passa aqui dentro. O Senhor sabe os nossos pensamentos. Então é perca de tempo tentar enganar o Senhor. E se tentar enganar o Senhor, Ele vai te pesar. E se te considerar insuficiente, pode custar muito caro. Ou a sua vida, ou a sua família. Não espere o Senhor pesar as suas mãos sobre nós, para que nós possamos reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida. Versículo 20. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais. Não poderá dizer, está ali, ou está aqui, ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam lá, ou aqui está ele, mas não os sigam, porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina os céus, e uma extremidade à outra, assim será o dia que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente, seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia na sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. De repente, os dias estão cada dia mais difíceis. Nós estamos observando o amor se esfriando a cada dia mais. As escrituras estão se cumprindo. E nós, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando? Só Jesus é capaz de nos dar a salvação. Hoje em dia nós nem em dinheiro, espécie, você consegue ver mais. A tecnologia está tão avançada que agora é o contrário, se você chegar com um valor em espécie, em dinheiro em algum lugar, é considerado como ultrapassado. É cartão, é Pix, é transferência. A volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próxima. Será como um relâmpago, como a palavra dele diz aqui. E nós, como nós estamos? Será que nós estamos preparados para a volta deles? Será que nós estamos na igreja, mas estamos santificados para que quando ele chegar, nós possamos estar no local celestial junto com ele? Ou será que ele vai chegar e a balança dele vai pesar e ele vai te considerar insuficiente e vai usar uma palavra: afaste-me de mim, pois não te conheço. Igreja, a gente precisa acordar, a gente precisa buscar mais, a gente precisa levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. O fim do tempo está chegando, a palavra do Senhor vai se cumprir, está se cumprindo. Agora, o que nós estamos fazendo? Daniel, capítulo 5, versículo 13, já terminando. Nada. Uma dificuldade para dar um glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Que pena, aleluia, né? O pensamento deve estar no frango assado, macarronese,
Cuidado com a balança. Já encerrando, vamos, versículo 13. Quanto a você, siga seu caminho até o fim, você descansará, e no final... Desculpa, Rosa. Daniel 12, capítulo 12, versículo 13. Alguns estão acordados aí, hein? Agora sim. Quanto a você, siga seu caminho até o fim, você descansará, e no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. No final dos dias, levantará e receberá a sua herança. Como eu falei no início sobre um sepultamento, aquela senhora foi sepultada, ela estava em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, o Pai já tinha abraçado ela, e ela estava recebendo a sua herança, a vida eterna. A nossa herança não é aqui nessa terra. Esse mundo é passageiro, esse mundo é do maligno. Nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos dar o melhor, nos santificar, nos preparar, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, você esteja preparado e não possa ser colocado numa balança e retirado. Mas isso é preciso buscar intensamente todos os dias. Não esperem a volta do Senhor para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vai ser tarde demais. E aí você vai ser considerado insuficiente. E aí vai ser terrível. Sabemos que não existe outro caminho. É o céu ou o inferno. Se você não busca, se você não santifica, esperando ao Senhor voltar, e na hora que Ele chegar, você falar: eis-me aqui, Senhor, Ele vai te rejeitar. Já foi o tempo de buscar o Senhor, agora não é mais o tempo. O tempo de buscar você estava brincando, o tempo de buscar você estava conversando, o tempo de buscar você estava na cantina comendo. No tempo de levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem, você estava no WhatsApp mexendo em coisas que não deve mexer. Passamos a maioria do tempo mexendo no WhatsApp, a maioria do tempo mexendo nas redes sociais. Mas quando é para buscar o Senhor, quando é para trazer uma leitura, quando ler uma Bíblia, dá sono, dá preguiça, acontece de tudo. Não espere o Senhor voltar e bater na porta para saber se você está habilitado ou desabilitado a estar no reino junto com Ele. Existe algo maior, existem coisas sobrenaturais sobre aquele lugar, onde talvez entendemos que aqui, nós temos aqui o dinheiro, a prata, o ouro, mas existem coisas muito maiores esperando por cada um de nós. O que nós precisamos é buscar. Não deixe a hora chegar. Antecipa. A palavra do Senhor diz: antecipa, quem antecipa governa. Antecipe e busque ao Senhor todos os dias, para que na hora que Ele chegar, você possa ser levado junto com Ele, a igreja possa ser levada, e não fique ninguém para trás. O objetivo é esse, alcançar vidas. Alcançar vidas. Levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar. Você pode aplaudir ao Senhor?